Fala galera, beleza? Mais um Podchat começando aqui hoje, programa número 2. Eu sou o Abel. Eu sou o Xisto. Aproveitando pra gente divulgar nossas redes sociais, nossos contatos, tem o @podchatbr no Instagram e no Twitter. Você encontra também no Facebook por podchatbr. Tem o canal no YouTube, pode procurar por Podchat. Tem o site podchat.com.br, onde os episódios são publicados. Quem quiser estar fazendo parceria com o Podchat, é só entrar em contato através do e-mail podchatbr@gmail.com. Estamos aqui hoje com Daniel Ruiz, mais conhecido também como Dan Gomes, e nosso amigo Nieri Svensson. Eu sou Nieri Svensson artisticamente. Trabalho na Prefeitura Municipal de Sorocaba como técnico de informática. Já sou ator formado, estou ainda em formação na parte de cinema, assim, na atuação em cinema. Qual é o assunto, Nieri? Produções nacionais, streaming, TV, cinema, tudo. Eu sou Daniel Ruiz, eu sou escritor, tenho 2 livros escritos. Também toco numa banda chamada Paxton Brain, toco baixo. E a gente está aqui para debater esse assunto tão importante para a cultura brasileira. Eu estava comentando com o Abel, durante semana passada eu terminei de assistir o seriado Bom Dia Verônica, que é da Netflix, é um seriado nacional. É escrito pela Ilana Casoy, que ela é sobrinha do Boris Casoy, mas ela é uma escritora especializada em criminologia. E junto com Rafael Montes, se não me engano, que é um outro escritor e produtor também, diretor de cinema, mais voltado para crimes, assim, que está acontecendo, feminicídio, essas coisas. Então é uma série que está, assim, muita gente elogiando. E discutir, assim, eu tava comentando com o Abel, ele maratonou. É o Bom Dia Verônica, né? Bom Dia Verônica, Então, eu assisti o Bom Dia Verônica, eu maratonei ela. Esses dias também tem poucos episódios, eu acho que é 8 episódios. 8 episódios, é isso aí. 8 episódios. O seriado em si, na verdade, o que está acontecendo hoje em dia, eu vejo que está uma americanização das séries brasileiras. O Brasil está tentando fazer séries idênticas às americanas. Os americanos fazem coisa melhor, velho. Tem que americanizar. Então tem que americanizar mesmo. Então, tem que americanizar. Eu vejo assim, por exemplo, assim, eu assisto bastante seriado, assim, né? Dexter e tal. Eu achei que ela deu uma pegada assim, Dexter, CSI, né? Eles tentaram levar para esse lado assim. E em si, a série, eu achei a série interessante, assim. Mas eu vi muita coisa, tipo, errada no seriado, tipo, mostrando que, para começar assim, aquela apologia que a polícia brasileira é corrupta. Já começa por aí, concorda, né? Tem um pouco disso daí, né? Eu percebi, tem corrupção dentro da polícia. Não, tem corrupção em todos os lugares. Mas tem todos quanto é lugar, mas assim, ficou muito óbvio, assim, não sei definir. Sim, com certeza. Por exemplo, assim, cara, a atuação do Eduardo, como é que é o nome dele? Edu Moscovitz. Cara, ele... a parte dele e da Camila Morgado, os dois arrebentaram, nossa. Tipo, ele faz o papel do serial killer e ela da esposa do serial killer. Só que dá uma entender assim, nossa, mas ela ajuda ele porque... violência doméstica, né? Eles começam a misturar esses assuntos. Hoje em dia, eu acho que eu vejo que eles tentam jogar esse assunto, né? Violência doméstica, a mulher, tudo fica mais nessa área assim, né? E o serial killer, o que acontece? No seriado ele tá tentando que a esposa dele fique grávida, né? Aí ele fica meio... Eles são de uma seita, né? Cosme e Damião, se não me engano, né? Cosme e Damião. Daí desenrola nisso daí. Eles tentam ligar a religião, né? Como se a religião fizesse a pessoa fazer essas coisas más. Ele é um tenente-coronel, né? Se não me engano, é uma patente alta na polícia militar. E aí eles fazem isso daí, né? Aquele estereótipo de que a polícia... Também. Sim, ele tem um fetiche, mas ele tem todo um estereótipo que o policial é mau, né? Na verdade, eles jogaram pra esse lado. Só que daí a policial mais bonzinha, que é a Verônica, ela é a que mais faz coisa errada. Ela invade as casas sem mandado judicial. Basicamente, eles tratam todo de um estereótipo, né? Que eu acho que é o que eu vejo hoje em dia, né? O policial mau, ele não é corrupto, ele só mata e estupra. Ele não é corrupto, entendeu? Ele é mau, mas ele pega jovens. Tá, não. Nieri, conta pra nós a história, o enredo. Se concentra mais na Verônica, a personagem da Taina Miller, que ela é uma escrivã de polícia, na verdade. E ela quer, assim, ajudar as mulheres que acontece alguma coisa, tipo, começa com um suicídio, dando spoiler aqui.
Começa com o suicídio de uma mulher lá que foi abusada, tudo, e ela fica com aquele negócio na cabeça. E ela, assim, com a passagem da série, ela quer assumir um caso que tem uma outra policial querendo trabalhar. É uma policial mesmo, é investigadora. Só que ela quer assumir, e mesmo ela sendo escrivã, ela quer pegar um negócio com o filho. E Falta também ela quer hierarquia. vingar o que aconteceu com o pai dela, que o pai dela foi acusado de corrupção. Teve um negócio lá e ela pai quer da escrivã, pai da escrivã. É pai da escrivã, pai da Verônica. Só que daí, assim, acontece várias... Desenrola a história tudo até chegar um final, assim, que você nem imagina que vai acontecer. Não, mas pode falar o final, não tem problema não. O final ela acaba matando o policial lá, Então, que é o acho que Eduardo. isso é mais pro final. O que acontece? Aqui não onde que eu queria chegar. Tem toda essa sinopse. É a policial boazinha que quer ajudar as mulheres. Mas ela comete vários crimes durante o seriado para atingir o objetivo dela. É como se ela fosse uma anti-heroína, basicamente isso, né? Que os anti-heróis que fazem isso. O primeiro crime é esse que o Nieri falou, que é uma mulher se suicida na delegacia. Ela chega para falar a história dela, só que as mulheres se sentem que ninguém quer dar bola para as histórias delas, entendeu? Tipo assim, eu fui estuprada. O que acontecia? Eles entravam numa rede social de namoro, tipo essas que existem hoje, Tinder, Rap, entre outras aí. E o cara tinha fetiche por ficar com mulheres que tinham cicatrizes, se não me engano, né? Com você de fora e tirar uma foto com você. Então, daí o que acontecia? Ele vinha, convencia, ele dava aquele remédio para Boa Noite Cinderela para elas, levava elas do restaurante de onde eles estivessem para casa, cometia o ato libertinoso. Libidinoso. Aí aprendendo, eu pensava que era outro nome. Mas então, libidinoso com as mulheres. Após isso, ele ainda tirava fotos e vendia na Deep Web, né? Vendia na Deep Web. E aí desenrola a partir disso o seriado, né? Aí no final, só pra dar no ganchinho, ela consegue prender o cara. Ela chega a prender. Depois de muita coisa, muita água rolar no seriado, ela prende o cara. Só que ela faz várias coisas ilegais na prisão do cara. Ela entra na academia que um dos vendedores dele tá vendendo as fotos, sem um mandado judicial. Ela bateu no cara, apontou a arma pro cara, se não me engano. Tipo assim, você não pode usar uma força maior, ainda mais que você tá cometendo um crime. Tá certo, o cara tinha as fotos lá, ele portava as fotos. Acontece que se a gente for para esse lado, assim, vindo mais para moral, que se você pode fazer qualquer coisa para punir alguma coisa, então para que lei? Se os próprios policiais, né, no seriado, tá? Eu tô falando do seriado. Eu acho que é que nem eu tô falando, esse estereótipo de jogar a culpa de todo fica parecendo que os policiais, sendo que, tipo assim, ela nem é uma escrivã. Eu vou ser sincero, eu não sei a súmula de um escrivão. Mas ela age como uma detetive secreta, uma coisa assim, você tá entendendo? Uma agente secreta. Bom, é certo que numa sociedade civilizada você não deve fazer justiça com as próprias mãos, né? Exatamente. E você tem também, porque você também assiste em algumas séries, os policiais que fazem as coisas à margem da lei, eles acabam às vezes comprometendo o próprio julgamento. Então aquela pessoa que ele prendeu, que tinha todas aquelas provas contra ele. Concordo plenamente. Mas as provas foram forjadas, arrumadas. Foram conseguidas de forma ilegal. E aí o julgamento acaba sendo anulado. Ou seja, ajuda os bandidos. Não, mas nós estamos falando aqui de ficção, porra. Não, mas é tudo bem, mas a gente está falando... Estamos falando da ficção. Acontece isso na verdade, né? Tudo bem, na ficção está acontecendo. Só que é que nem o Douglas falou. Mas a graça, é isso que vocês não entendem. A graça do negócio é quebrar a lei. Senão você vai assistir o cara seguir a lei. Você vai assistir o cara, vou entrar com processo, vou pedir um mandado. É que no seriado fica parecendo que ela é a cavaleira branca da justiça, você não concorda? E qual o problema dela ser a cavaleira branca da justiça? Mas ela não é. O que acontece? Exatamente, ela é o Batman, você tá entendendo? Ela não é o como é que tá? O Duas Caras. Quem já assistiu o penúltimo filme? Não. Mas então, e qual o problema dela ser? Que seja uma anti-heroína, que seja. É uma anti-heroína. E não faz parte da história. Não é uma inovação perante o cenário brasileiro de coisa. Porque você só vê. Não, o que eu acho é que esse estereótipo vem já para tipo assim, para ser uma crítica social. Eu acho que, na verdade, hoje em dia os caras fazem os seriados, talvez até como uma crítica social. Tipo o 3% lá, eles mas mostrando por que a pobreza extrema
E a riqueza extrema. Viu? Não precisa fazer crítica social. Faz um bom filme. Nini, você tá aí pra... Eu concordo com você. Eu tô falando que é o que eles estão fazendo. Não tô falando... Ah, bom. Pensei que você tava concordando. Não, você consegue fazer uma história boa e você colocar essa história da crítica social. Sim, O 3% é um exemplo. É, 3%. 3%. O 3% ele mostra a extrema pobreza e a extrema riqueza. Uns poucos têm muito e muitos têm muito pouco. Isso também é até uma crítica social. Essas coisas são críticas sociais. Hoje em dia, talvez o nosso podcast provavelmente vai até beirar a crítica social. Que esses seriados é isso que eles estão querendo fazer, na verdade, né? Essa crítica... Então, então eu vou ser o discordante? Porque não tem que ter bosta de crítica nenhuma. Não tem que ter. Você consegue fazer uma história que envolva, que entreta, né? Que entreta Isso, o espectador, sem necessariamente criticar alguma coisa. Assista filmes de antes de 2000, 2010. Ou então, todo filme brasileiro até tinha comédia. peito e bunda. Todo. Até comédia. Você já assistiu. Até comédia. Os filmes antigos brasileiros chamavam até de porno chanchada, lembra? Porno chanchada, ela foi criada, na verdade, como forma de protesto contra a censura da ditadura, né? Isso é legal, não sabia não. Antes de você começar a filmar, você precisava mandar o seu roteiro para uma série brasileira que retrata bem isso, é a Magnífica 70. Não sei se vocês já Vou assistir. Foi produzida pela HBO, eu assisti a primeira temporada, eu não tenho certeza se teve a segunda. É uma série bastante interessante, ela fala exatamente desse período. Os caras querem fazer um filme. Tinha que ter uma autorização do exército, basicamente isso que você está falando? Os militares, eles Isso precisavam daí dar não uma acontece em países com ditadores? Sim, o Brasil era uma ditadura, né? Entendeu? Porque eu lembro que acho que tem até um filme baseado com aquele rapaz lá que faz o Homem-Aranha, o Franco lá. O James Franco? James Franco. Que eles fazem, né? Que naquela época, quando eles fizeram o filme, eles foram invadidos, né? Vários filmes, lançamento que não tinham sido nem que iam ser lançados, os hackers pegaram os filmes e distribuíram. Mas então a minha teoria tá provada, porque se até a porno chanchada foi uma forma de protesto, então tudo que o Brasil fez é tipo pra lutar contra alguma coisa, pra protestar. Não condeno. Não que já deu. Você consegue fazer as duas coisas. Você consegue ter o caminho da crítica social, que precisa ter, beleza. Não tô dizendo que não tem que existir. Mas tem que fazer uma produção de entretenimento puro, de ação. Eu concordo. Entretenimento puro. Marvel. Vamos falar, tipo assim, o último filme Não, Marvel não. Não, calma. O que eu quero dizer... Cadê o filme de terror hoje em dia? Vamos falar um filme Lançou de terror um brasileiro terror esses dias, não sou, né? Tem alguns terror aí que são bacanas até. Mas não lançou esses dias de zumbi, né? Eu vi o Reality Z, só que a série. É brasa, né? É brasileiro, né? É brasileiro, Eu não assisti. Fora da curva aí, ó. Tá vendo? Eu assisti, assim... Mas não tem nenhuma crítica social nele. Tem um pouquinho, tem umas pitadas, assim, de crítica social. Aí tudo bem. Mas aí tudo bem. O mais interessante, assim, que pega mesmo é a parte de zumbis, que o pessoal gosta muito desse negócio de zumbi e tudo. E o que eu mais, assim, gostei é essa parte técnica, assim, de efeitos especiais, tudo. Porque o roteiro eu já achei mais ou menos. Então, mas, assim, é um avanço. Pra parte de terror que tem aqui no Brasil tem pouco de filme de terror, tá começando a surgir, então... Um filme que foi seriado primeiro, Alto da Compadecida, que foi picotado e foi transformado num filme. Tanto que, não sei se você já assistiu. Você já assistiu o Alto da Compadecida? Na verdade é uma minissérie, Tem uma hora que fala do testamento da cachorra. A cachorra morreu, é uma parte do filme. Você viu isso? Não lembro, faz tempo. Tá, mas no filme não aparece o testamento da cachorra. Mas é falado do testamento da cachorra. No final do filme, fala assim, não, mas a cachorra tinha um testamento. Só é falado, tipo assim, fica parecendo que o Chicó deu um golpe. Chicó, o outro é o João Grilo, né? O Chicó, que é o Chicó que é o ladrão. É o João Grilo que é o ladrão, o Matheus. O Chicó é o... É o Celto Mello. Foi assim. Então, o João Grilo, O João Grilo, ele, tipo assim, no filme não é mostrado a cachorra comendo pão com o bife na manteiga. Só que no seriado tudo isso aí é falado. Eles fizeram uma picoteira toda no filme, que eu sempre assisti e falei assim, mas por que tá falando desse testamento? Um dia eu peguei, depois de muitos anos, eu descobri que tinha um seriado. Eu peguei e assisti o seriado inteiro. É muito melhor, é muito maior, né? Tipo assim, você consegue destrinchar, assim, né? Fazer Na tudo. verdade, é baseado numa peça do Ariano Suassuna, que é o Alto da Compadecida. Mas também tem uma outra peça dele, que é o Santo e a Porca. Que é mencionado na série também. Então, mas eu acho que é um dos melhores filmes brasileiros. Esse daí é um dos melhores. Fora os filmes do Zé do Caixão, né?
Não, eu tô brincando. O Zé do Caixão é uma referência ótima assim, pra terror. Ele foi o precursor do Filmes terror bem aqui no ruim, Brasil. entendeu? É, Não, tô coisa brincando. bem, assim, B, mas fora ele é cultuado. Tanto que quando ele morreu, fizeram homenagens pra ele mais fora do Brasil do que aqui no Brasil. É, porque aqui não se aporta os talentos que tem. Aqui não Exatamente. Aqui tem Você acha, a Gon? síndrome Não. da Olha lá, o Pai Gonçalves vira-lata. quer A dar verdade do brasileiro é que ele não reconhece o talento aqui dentro. Pra você fazer sucesso Qualquer aqui, tipo de talento, não só Você artístico, tem- mas técnico. você tem que fazer sucesso lá fora primeiro. Exatamente. É impressionante. Rodrigo Santoro é um É dos impressionante. exemplos. Na hora que foi pra fora, ele estourou lá, apareceu no seriado Lost, foi o co-principal no 300. No primeiro 300 ele só participa pouco. Ele é o mas- vilão. Ele é o vilão no o 300. Xerxes, ele é o o Xerxes. co-principal. Ele é o vilão. Tipo assim, e no segundo filme, aí que ele aparece mesmo, mas tem várias cenas A com sobrinha da Sônia Braga, Alice Braga, ela tá um monte de filme. Ela fez até aquele com o Will Smith lá dos zumbis ao. Ela tem uma É. série. Ela tem uma série que é a Rainha do Sul. Então, temos, Que ela é a principal. temos É. muitos brasileiros que fazem maior sucesso fora E do Brasil e aí, largaram. entrando naquilo que o Xisto falou, que o brasileiro gosta de vangloriar o crime, aí entra a Rainha do Sul, que é uma série americana, falando de uma traficante mexicana, que é a Mas os que é a Alice traficantes, Braga. é isso que também os Estados Unidos sempre o traficante é um mexicano, é um brasileiro, é um sul-americano, nunca é um americano. Você já percebeu? O americano é só o policial top, o investigador top, o FBI, o CSI. O cara que vai salvar o mundo. então. O mundo. Você já Então, viu aquele aí meme que tá- assim, o mundo aí- dos Estados Unidos é só os Vou- Estados Unidos e o agora- Alasca. Tipo, o Agora eu vou lançar uma polêmica aqui. Só quando ele falou do mundo ser os Estados Unidos, Ah. né? O time campeão da NBA coloca World Champion. mundo só joga, Só E joga o local, campeão do é. beisebol, põe lá, World Champion. O time da Champion, campeão da ovo NFL, World Meu- Champion. Meu ovo Os esquerdo. times é. da MLS não colocam porque ia ser uma piada. O ponto que eu queria colocar é o seguinte. Enquanto o filme brasileiro está se preocupando em fazer crítica social, os Estados Exatamente. Unidos utiliza os filmes para fazer propaganda do próprio país. Exatamente. Mas esse é um ponto interessante. A gente fica naquele lá, o complexo de vira-lata que o Nieri acabou de falar que Sim, sim. todo brasileiro tem um complexo de vira-lata, cara. Pouco ou muito, mas tem, você tá entendendo? E aí você pega os Estados Unidos, os estadunidenses, né? Que nem a gente tava falando no último podcast, né? Tudo, o cara é o melhor, o cara é o top, o país deles é o mais top. Você tá entendendo? Aí já o Brasil, não, os outros países são top, a Europa é top, o Japão é top. Tipo assim, daí fica esse complexo. A gente sempre fazendo filme com críticas sociais, ou quase sempre, né? Não posso falar sempre, não posso generalizar, mas muitas vezes, né? Fazendo críticas sociais, enquanto os outros caras fazendo propaganda. Os Estados Unidos é o melhor país do mundo, os Estados Unidos tem os melhores pilotos de caça, os melhores marinheiros da marinha, você tá entendendo? Os naves e não sei o quê. É bem por aí, né? Que nem você está falando, é essa propaganda. Você cria uma percepção até errônea, né? De Até errou, é uma ilusão. Uma O ilusão. Brasil. Mas ao mesmo tempo que eles criam essa Propaganda. propaganda deles serem os mocinhos do mundo, os melhores do mundo, eles também colocam que os árabes, os russos, os chineses, Sim. os norte-coreanos, Sul-americanos. os latinos. Quando eu digo latino, eu digo não o latino que a palavra realmente significa, mas sim latino o daquele latino que- quer dizer o hispânico. O hispânico. Não daquele aqui. Aquele, não o latino que veio da Espanha, mas assim, aquele que veio da América Espanhola. Da América E- Central para baixo, né? Do México para Do baixo. México pra México baixo. pra baixo. Quer dizer, você vilaniza todo mundo, o chinês, o russo, O russo. o árabe, Na verdade, eu achei assim, Gomes, eles têm umas roletas o assim, ó. hispânico. Eles falam assim, ó, esse filme aqui, vamos fazer a roleta. Tic, 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 aí roda. Ah, Árabe caiu da bomba. China, caiu É da assim, China, né? caiu da China. Esse filme, o vilão é a China. Máfia. Aí o próximo... Ah, não, esse filme aqui vai ser os árabes. Agora vai ser os russos. E assim, Coreia do Exatamente. Norte. Coreia do México. Norte, México. Não, os é traficantes China, dentro do México, tá ligado? China é máfia. Aí, russo, Também. é o exército tentando cometer um crime muito Espiões. top, espiões. Aí você fala, árabes, é os homem-bomba, é atentado. Cara, eles fazem também filmes voltados dessa maneira. Você acha que não vai ofender os países?
É complicado também. Na verdade, a gente faz crítica da gente. Se pensar, eu prefiro que faça uma crítica nossa, né, do que fazer crítica dos outros, né? Porque é pior ainda, né? Se a gente se critica, é uma coisa. Agora, os caras ainda criticam outros países, né? Se você parar pra pensar... Os caras vão além. Os Estados Unidos vai ser sempre... A gente começou em produções brasileiras, mas agora estão produções americanas, né? E é isso que vocês estão falando mesmo. Ou os Estados Unidos, nunca você vai ver um filme assim, os Estados Unidos está tramando, fazendo uma maldade contra um país, coitado daquele país. É difícil, você não vai ver isso. Você vai ver um filme estrangeiro falando disso daí, mas o filme feito na América... Pior que eu não vi, porque deve ser boicotado. Se o filme não passar nos Estados Unidos... Tem. Agora com a Netflix tem bastante filme estrangeiro. Nossa, todo seriado que eu tô vendo novo no Netflix, a gente começa a assistir e daqui a pouco vem aquelas letras. Tudo russo, tudo escandinavo. Tem agora espanhol. Então um monte de seriado. Espanhol também. Tem também aquele filme turco lá que todo mundo tá falando lá da Nona Cela, alguma coisa que era do rapaz que ele tem... demência dele, tem que ajudar a filha dele lá, e todo mundo falou, é um filme turco assim, só que é dramalhão. Então tá assim, surgindo muita coisa, não só americana, não só brasileira na Netflix, é vários países também. E é isso. Espanhol. A vantagem de serviços como Netflix é que eles abrem o leque. A globalização. Eu também ia falar sobre isso daí. Esse leque. Pra você conhecer culturas diferentes. Antes do Netflix, antes das mídias online, né, para filme, né? Você só tinha filme americano, seriados americanos e filmes americanos. Agora abriu-se uma porteira, onde o Brasil está vindo com vários seriados, a Espanha está vindo com vários seriados, aí o La Casa de Papel, muito bom. Você sabia que a Casa de Papel, quando ela foi lançada na TV espanhola, ela foi um fracasso. Ela foi sucesso quando ela foi para o Netflix. Karate Kid, enquanto estava no Google, não deslanchou. No primeiro dia que chegou no Netflix, o negócio estourou que virou ranking número 1, ficou vários dias em primeiro de ranking. O seriado é muito bom, muito bom. Depois a gente pode estar falando sobre ele. Voltando, né, a falar sobre as produções nacionais aí, a gente está vendo isso daí. Agora, todo esse debate que a gente criou aqui, a gente vê que, na verdade não, né, que nem eu estava comentando, né? O Brasil vem com essa autocrítica, e os Estados Unidos vem com essa impressão tipo de que somos os melhores. Aí você vai ver esse filme chinês, é Kung Fu, é Jet Li, ou é Jack Chan, aí tipo assim... Não, tem que ver filme coreano, pô. Filme coreano. Os coreanos são bons. São bons. Tanto que ganhou o Oscar esse ano, Parasita, que é filmaço. Eu não assisti ainda esse filme, falam muito bem dele. Eu não assisti ainda, nem sabia? Qualquer coisa eu tenho, Existe eu tô com o pendrive aqui. Existe uma série, um filme chamado A Trilogia da Vingança. É o mesmo autor do Old Boy. O cara fica com... O cara tá bêbado. Bom, vou contar a versão... Vou falar um pouquinho sobre a versão original. Sim, fique à vontade. O cara... É aniversário da filha dele, ele tá bêbado. Aí ele fica na delegacia. Quando ele sai de lá, ele vai embora, alguém sequestra ele e fica 15 anos preso dentro de um quarto. Até que finalmente ele consegue sair. Ele quer saber quem prendeu ele lá. Aí as coisas começam a se desenrolar. Isso daí é fatos reais? Não. Tá vendo? Não tem nada de baseado em fato real. Tudo criado, feito, Sabe? Tem um... Mas aí segue ele fez uma trilogia da vingança, que são 3 filmes. Old Boy, Senhor Vingança e Lady Vingança. Os 3 filmes são muito bons. O Old Boy, o Duck me recomendou. Ele é muito bom esse filme. O segundo filme todos eles se tratam de vingança, né? Mr. Vingança fala de um homem que na verdade são vingança atrás de vinganças, né? Ele trabalha numa empresa e ele sequestra... Ele é demitido e aí ele sequestra a filha do dono da empresa para se vingar do patrão. E aí acontecem coisas. O Lady Vingança, uma mulher, ela passa um tempo presa e para se vingar da pessoa que colocou ela na cadeia, ela sai da cadeia jurando se vingar. E aí envolve pedofilia, que ela vai pegar o tal do pedófilo. E aí aparece a música dos dedinhos lá. Lembra as músicas dos dedinhos da Eliana? O cara canta na televisão essa música, o pedófilo. O cara tem um programa na televisão. Então, eu fico me questionando por que no Brasa você não consegue ter isso daí, tá ligado? Você fala assim, cara, não precisa muito, cara. É um cara com uma ideia, o que a gente tem pra fazer? Tá, tem 10 mil reais. Aluga algum equipamento, aluga alguma coisa e faz, mano. Faz o bagulho. O que eu acho é o seguinte, precisa ter ideia, porque não é fácil você falar assim, nossa, eu vou fazer um filme. Não é assim, eu vou fazer. Eu como escritor, você sabe que
vai começar a escrever. Você não começa a escrever. Tem um processo, você tem que uma ideia. pesquisar, tem que ter uma ideia, tem que desenvolver. Pesquisa bastante. Deslanchar. Quando coisa, você escreveu o seu livro, você já imaginou se ele fosse virar filme, algumas ideias para ser posto no filme, ser inserido no filme? Eu gostaria de lembrar que Dan Gomes também é produtor de cultura nacional, né, Gomes? Você é um Gomes, fala sobre os seus 2 livros depois de responder minha pergunta. Sim. Eu nunca parei para pensar se um dia virar filme. Eu acho que seria um filme seria muito curto para contar a história do meu livro. Quando você está Mas- escrevendo um livro, você vai imaginando as cenas? Sim. Imagina as cenas. Eu tô melhorando isso, mas eu sempre fui meio preguiçoso para escrever, né? Até falo que para você escrever bem, você precisa narrar tudo que está acontecendo e detalhar o ambiente. E eu tô aprendendo a fazer isso. Então, talvez você tenha lido meu livro e falar, pô, aqui ele não detalhou muito bem. Mas eu tô Focando. tô focando para melhorar. Então, a tendência aqui em livros futuros eu já tenha isso muito mais detalhado. É que o ato de escrever é uma coisa que você tem que fazer sempre. E eu fiquei um bom tempo parado, né? Isso enferruja. Como tudo na vida. Se você ficar um tempo sem fazer, você vai Quando que você perder o tato. Quando que você pegou e falou assim, agora eu tenho coragem, vou escrever um livro? Você tipo assim veio assim em sua mente, eu vou escrever, porque livro também é uma obra brasileira, né? Livro, Sim. qualquer mídia, eu falei qualquer Bom, mídia. Sim, sim. Eu escrevo desde os 17 anos. Só que eu não escrevi todo esse tempo. Eu comecei escrevendo um livro que era para ser um livro de terror em 1989. Só que não saiu do primeiro capítulo. Porque o meu problema era esse, eu não conseguia publicar nada, né? Não conseguia escrever coisas tão grandes. Aí eu comecei a escrever contos. E tanto que os meus contos mais antigos que eu publiquei no meu segundo livro, alguns deles são dessa época, 92, 93, tá? Então, na verdade você escreve há muito mais tempo do que a gente já sabia, né? Sim, é que eu fiquei muito tempo sem escrever, entendeu? Aí em 2015 eu pensei, tem uns contos que eu já tenho, eu acho que eu devia lançar um livro de contos. E eu comecei a criar outros contos para lançar esse livro de contos. Mas aí surgiu a ideia de escrever. Eu sempre quis escrever um livro sobre viagem no tempo, sabe? Eu sempre quis. E aí a ideia veio. Eu falei, quer saber? Vou escrever. E fluiu tão fácil, sabe? Agora eu estou escrevendo um terceiro livro, tá mais difícil de escrever. Estou há 2 anos escrevendo e tá difícil terminar. Estou na metade ainda. Qual é o tema desse novo livro, Douglas? É um livro mais medieval. Medieval? Cavaleiros, batalhas. Cavaleiros. Gomes, fala aí os sites e as minhas mídias onde eles podem estar encontrando o seu livro e o nome dos 2 livros. Tá. O meu primeiro livro é A Máquina dos Sonhos e o segundo livro, Contos na Escuridão. Você consegue encontrar os livros na Clube de Autores. www.clubedeautores.com.br. Só colocar lá Máquina dos Sonhos ou Contos na Escuridão e eles estão lá. Eu vou procurar pelo meu nome, Daniel Ruiz. Beleza, Daniel. Nery, você participa da arte brasileira, né? Já participou de algumas peças, já vi várias fotos suas no Instagram, nas redes sociais. Comenta um pouco aí sobre como que essas obras que você já participou. Então, eu fiz muito mais teatro e cinema, estou ainda engatinhando para atuar como ator mesmo. Porque ele o cinema, a atuação no cinema é muito diferente do teatro. Que o teatro é mais amplo, mais público, mais você tem que falar com aquela voz, assim, tem a lenda que a gente fala entre os atores a velhinha da última fileira que ela é surda, então a gente tem que projetar a voz. Agora no cinema é uma coisa mais íntima, tem a câmera, tem microfone, você pode falar normal, você pode atuar normalmente, não atuar tipo, vou pegar aquele copo, assim, não ficar muito artificial, muito encenado. Então eu estou aprendendo agora essa parte da atuação em câmera
E eu já tô sentindo falta do teatro, assim, porque eu tô, acho que 3 anos sem fazer nada no palco, que a última peça que eu fiz foi da minha formatura, lá no Teatro Escola Macunaíma, em São Paulo. E agora eu tô pegando muito firme no cinema, né? A gravação, tudo. Eu tinha a dificuldade de me reconhecer em câmera, minha voz na câmera, tudo. Agora que eu tô aceitando. E é legal ser assim que eu tô fazendo agora. Bem interessante. E tá apontando para você sobre as atuações na série. Os que mais chamaram a atenção em atuação foi Camila Morgado e Eduardo Moscovitz. Só comente a série para recapitular. Porque a Tainá... Bom Dia, Verônica. Porque a Tainá Miller, ela tava meio apagada, assim, como atriz. A atuação dela tava meio... A Tainá Miller é a Verônica. É a Verônica, depois que parece que ela faz a personagem crescer no final. Parece que depois tudo que acontece que a gente falou lá, a personagem cresce. Aquela atriz que faz a investigadora loira, ela tava muito posuda, muito... eu senti isso, assim... Porque quem mais chamou atenção foi o casal lá, que a série parece que foi só deles, assim, pelo que eu vi, assim. Mas então, a atuação, a gente tá falando sobre a atuação dele, no caso, né? A atuação dele é muito, muito fera, cara. E aquela moça lá que já fez a Olga também, né? A Camila Morgado, Eles levam um seriadinho na costa. Aí a mocinha que faz a Verônica, achei muito fraca, ela muito... Eu achei a investigadora pior. A investigadora é pior. A loira. Ela é bonita, ela tem uma imagem legal. A gente fala daqueles clichês lá. Ela tem um esposo que ela já aparenta não gostar mais. Ela já está de flerte com um amigo dela que comete crimes na Deep Web porque ele fica invadindo IPs, como é que chama? Faz localização de celulares sem mandado. Você tá entendendo? Quer dizer assim, você vê os clichês assim e mostrando que eles estão quebrando a lei. Clichê tem que ter, pô. Você quer eliminar os clichês, porra? Mas eles querem, que nem a gente tava comentando, foi o começo da nossa conversa. Eles querem quebrar, vão pegar um ladrão. Mas para pegar esse ladrão eu cometi 5 crimes? Armei um flagrante? Quer dizer, você tá entendendo? O cara cometeu um crime. E eu pego e cometo 5 para pegar ele? Comete, pra ficar legal na tela. Então, mas eu acho que na verdade é questão... Você quer? Eles não estão falando de ficção, filho. Eles estão fazendo... Mas eu vejo como uma crítica social à polícia, mostrando que em teoria a polícia faz isso, você tá entendendo? Eu acho... Eu vi dessa maneira. Não, viu? É ficção, pô. Mas sabe, legal, as pessoas, como eu falei no começo, fazer justiça com as próprias mãos, a própria lei diz que não pode. Mas as pessoas gostam de justiça com as próprias mãos. Pelo menos de ver. Sim, elas gostam de ver o cara, filha da puta, se fudendo. Então, só comentando sobre isso. Mesmo que para isso... Exato. Bom, voltando às séries brasileiras, a gente não comentou do filme mais famoso brasileiro. 2 filmes mais famosos brasileiros, quais são? É o Tropa de Elite, outra crítica contra a sociedade e a corrupção no Rio de Janeiro, né? Na parte do governo estadual totalmente corrupto, fazendo escutas ilegais. Qual que é o outro filme? O outro filme é um da... Cidade de Deus. Não, é o Central do Brasil. Central do Brasil, né? Esse é o segundo filme. Esse eu nunca vi, Eu acho Cidade de Deus melhor. Cidade de Deus é melhor. Eu acabei de assistir. É da hora. Acabei de assistir de novo, né? Mas o Central do Brasil é o filme mais conhecido, acho, brasileiro, né, Nery? Ganhou prêmio em Berlim, quase ganhou o Oscar, concorreu ao Oscar, concorreu ao Globo de Ouro, vários prêmios fora do Brasil. É um filme pra quem gosta mesmo. Tipo, eu gosto muito desse filme. Eu acho que é um filme cult que eles chamam hoje, bem cult. Retrata... Crítica social. Retrata a pobreza do Nordeste, as pessoas não sabem ler. O cara vem pra São Paulo, não consegue ganhar a vida e quer voltar, né? Tem a escrevedora de carta, que é mais professora, que é a Fernanda. Ela escreve cartas pra pessoas que não conseguem escrever carta, daí ela vai lá. Ou ela é golpista. Ela escreve as cartas e não manda. Tipo assim, você não sabe escrever, eu tô no Nordeste. Eu escrevo as cartas e depois eu jogo fora. Ela guarda. No final ela guardou, né? Mas tipo assim, ela engana as pessoas, fica com o dinheiro porque daí ela não tem que postar. Se ela não posta, ela não paga o selo. Se ela não paga o selo, sobra mais, né? Na verdade, o que é? O menino foi sequestrado? Não lembro. O menino, a mãe dele morre num acidente ela é atropelada, a mãe dele lá, depois escreve a carta. Daí ele fica abandonado lá e querem... Tem um chefe lá na estação que ele quer pegar o menino pra fazer outras coisas. Daí ela tem a parte golpista dela, ela vai pegar o menino para levar... outras coisas? Assim, pra... Estupro. Pedofilia. Caralho, que pesado.
E ela pega o menino e leva na casa dela lá. Só que tem uma hora que ela acha que esse cara aí, ele vai levar para uma associação, assim, de um orfanato. Só que é um orfanato disfarçado, que pega meninos assim mais velhos, assim, tipo de 5 a 10 anos, mas para levar, para fazer, tráfico de órgãos. Tinha tráfico de órgãos? Tinha tráfico de órgãos. Nossa, precisa ter de novo, faz muitos anos. Eu não lembro disso. Tanto que a personagem Maria Pera fala pra ela, você foi enganada, eles não vão levar lá para um orfanato lá para depois os estrangeiros adotarem ele, porque ele já é grandinho demais para ser adotado. Esses estrangeiros adotam bebês, mas vão adotar uma criança de 8 anos. Tem casos, mas é muito raro. Angelina Jolie, né? Não pode ver um bebê sem a mãe perto que já quer adotar. Ou a Renata Sorrah na novela. Mas é isso. E daí a Fernanda Montenegro vai lá desesperada, recolhe o menino, daí tenta levar ele pro destino dele, que é para o Nordeste lá, da família dele lá. Entendi. Que brabo. É bacana o filme. Mas então, aí o Tropa de Elite também, né? Novamente, que nem a gente tava falando. Eu acho que aqui no Brasil, assim, tem muito filme brasileiro bom, assim, e bem, assim, bem recebido fora. O Pichote, por exemplo, do Hector Babenco, a Marília Pera ganhou o prêmio dos críticos de arte de Nova York. Melhor atriz de filme. E o filme é reverenciado fora, assim. E fala de um menino que, na verdade, ele morava numa favela, que era o Pichote lá, e que ele tentou ser ator, depois, com o tempo, não conseguiu e morreu por causa de um assalto. Mas é um filme assim... Tem um filme chamado Quem Matou Pichote. Baseado nisso. Eu não assisti esse filme. Assista. O que você tem a falar sobre o filme Cidade de Deus? Eu acho que é um dos melhores filmes brasileiros, mas o melhor ainda é o Estômago. Estômago é bom também. Eu não assisti esse Filme é esse aí, que filme é esse? Contei pra nós. Estômago Estômago conta muito bom. a história de um homem que está preso e ele é cozinheiro. Ele cozinha pro chefão da cadeia. Cozinheiro do Chefão, O você fala bandidão da cadeia. Ah, O tá. bandidão lá, o que manda beleza, na beleza. cela. E aí ele começa a contar a história, como foi que ele chegou lá. Como ele aprendeu a cozinhar. Que ele chegou num barzinho pedindo emprego e o cara falou, sabe fazer não sei o que? Não sei, vou ensinar você. Aí ensina ele a fazer salgadinho, ele começa a fazer salgadinho, o pessoal começa a gostar do salgadinho dele. E aí o barzinho, que era muito simples, começou a ficar cheio de gente. E aí ele começou a ganhar fama também por causa dos salgados. E aí ele vai trabalhar em outro lugar. E eu não posso adiantar muito, senão eu vou dar spoiler. Pode dar spoiler. Mas aí conta como ele foi preso. O Abel é o rei do spoiler, pode dar spoiler. Ué, o Abel, ele adora o spoiler. Eu adoro A spoiler. gente já falou no começo Vou que vai falar ter que spoilers. o Carl perdeu o olho. O Carl perdeu o olho. Ele Quem falou falou isso isso? 3 temporadas antes. Nossa. Você é o rei do spoiler, você sabe que você é o rei do spoiler. Eu não lembro disso aí, não. Não lembra, claro que não lembra. Pra quem não sabe, o Carl do Walking Dead. Sabe? E para mencionar mais uma coisa, ano passado o Brasil teve 2 filmes que ganharam prêmios em Cannes, que é o Festival de Cannes, é super importante na Europa, tudo. Que é A Vida Invisível, do Karim Enus, que tem a Fernanda Montenegro fazendo uma participação lá, que é uma história super legal. Tanto que assisti até a pré-estreia em São Paulo, fui lá em São Paulo assistir, terminou quase meia-noite. Assim, quando terminou o filme, o pessoal aplaudiu até. Foi a primeira vez que eu vejo no cinema o pessoal aplaudir depois do filme terminar, assim, o pessoal saiu contente lá tudo. E o Bacurau, do Kleber Mendonça Filho, que tem um pouquinho da crítica social, mas ela tem uma história bem definida lá, que fala de um vilarejo que está querendo ser dominado pelos americanos, por americanos nazistas. Nossa, lembrei do Homem que Copiava, filmaço brasileiro também. É o Homem que Copiava. Gosto muito desse ator aí, como é que é o nome dele? Lázaro Ramos. Lázaro Ramos também, pra mim, um dos melhores atores do Brasil. O filme é top, você já assistiu? Já. Filmaço, cara, que filmaço, muito bom. Aniele, agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Pode fazer. Que nem eu diria Alan Jones. Pergunta. Porra, meu irmão. Pastel. O que falta pro Brasa emplacar um Parasita aí como o melhor filme estrangeiro? Ó, tem roteiristas bons, mas tem roteiristas... Você acha que é o roteiro que tá quebrando? Roteiro. Assim, o Kleber Mendonça Filho eu acho um diretor top aqui do Brasil. Acho que pra mim é o meu favorito lá. E tem ele, tem a Ana Mulher, tem vários. Acho que precisa um pouco
produção também, acho que um pouco de engajamento da produção. Mais produção. Produção e roteiro, você acha? E o roteiro, assim, um roteiro que envolva bem. Mas se você É, for tem falar essa do opinião roteiro, também. você pega as novelas mais famosas do mundo com relação à produção, Não. é as Não, novelas brasileiras. Não. Beleza, novela, ok. Então, mas é o que eu tô falando. Se você tem o nível de artista que pode... Não, calma, deixa eu falar. Deixa eu falar. Então Vamos ter que fale, colocar rapaz. um sino aqui. Ó, viu, nas novelas brasileiras, só comentando rapidinho, são consideradas uma das novelas mais famosas do mundo. Mais famosas assim, é famosa, só que assim, melhores Bem produzidas, feitas, bem bem feitas do mundo. Tanto que eu já assisti uma vez um documentário que vem os pessoal de fora aqui de fora do Brasil, ver as novelas nossas como são tão bem produzidas. Aí, tipo assim, você pega, por exemplo, que nem o Padilha. Se você colocar o Padilha como diretor, você assistiu o Robocop? As pessoas não gostou do remake, mas tipo assim, tem sempre os críticos do filme. Quando você já Sempre tem tem um alguém filme, pra reclamar. Se não tivesse chamado Robocop, tivesse chamado Robo Azul, você tá entendendo? Ninguém ia ligar, ia falar que o filme é bom. Mas quando você fala que é um remake de alguma coisa, o pessoal é chato pra caramba. chato. Um monte de gente, por exemplo, tava falando mal do Karate Kid. Não, eu não vou assistir o Karate Kid porque o Karate Kid, tô falando o seriado novo, né? O Cobra Kai, né? Nem Karate Kid, né? A série. O Cobra Kai, o seriado. Puta de uma série. Eu maratonei junto com a Júlia em uma tarde. Tipo assim, nós demos play de manhã assim. E na noite acho que eu já tinha assistido tudo. Porque é muito bom. É igual muito aquele- gostoso. É muito. Sabe aquele negócio que você toma? Sabe? Uma das coisas que eu mais gosto de tomar é a água, cara. Sabe quando desce assim, vai descendo. O seriado foi do mesmo jeito. Cara. Gostei dessa analogia. Mas é Tem que verdade. tomar água. Mas é Nossa. tipo assim, umas coisas mais gostosas de você tomar, não é aquela água Então. bem geladinha, na temperatura certa. Mas- Você vai tomando. Glu, 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 glu. Então, mas o que eu queria dizer é que você dirigir pra novela, você escrever e dirigir pra novela, é totalmente diferente de escrever e dirigir pro cinema. É outra pegada. Se você colocar esse diretor acostumado com o cinema, ele sabe que é diferente. Novelas tem marcação, tem marcação de posição de câmera, tem que ficar refazendo. É uma outra estrutura, uma outra linguagem. A Cláudia Raia, por exemplo, ela disse que já chegava tipo no local pra gravar a novela 3 da manhã. Eles gravam assim vários takes. Vários capítulos, inclusive. Vários Não é nem capítulos, capítulo, na verdade ela grava várias cenas. Só que Cena, essa take, cena é do take, capítulo é. 7, essa cena é do capítulo 32. Por exemplo, tem cena que o cara faz no começo da novela que eles só vão usar no final, porque eles querem que o cara ainda esteja com aquela fisionomia, com o cabelo. E a novela dura tipo 9 meses, diferente do cinema. No cinema, assim, tem Você tem filme que- que no faz filme, em uma no- semana e já tá Na verdade, você No sabe, filme, né? você tem que prender a atenção do cara em um curto espaço de tempo. É, não é? Sim, o cara tem grava que- 5 horas de filme e tem que condensar em 2. Putz, Você já tem que imaginou o contar desafio? uma história que às vezes é longa em um curto espaço de tempo. E prender a atenção do E cara. às Aprender. vezes você pode até dividir em 3, como o Senhor dos Anéis, por exemplo. Né? Que você divide em 3 e ainda não contou tudo. Tem um monte de coisa. Dá pra fazer mais 3 filmes com o que não foi contado na Senhora dos Anéis. Né? Nossa Senhora do Destino. Mas é por aí mesmo. Então, a vantagem da novela em cima do cinema é o tempo. A novela, você tem mais tempo Para para desenvolvimento de personagens, para você desenvolvimento da desenvolver, trama, pra da para história. você detalhar acontecimentos que no cinema você não tem. No cinema você tem que ser muito rápido, muito breve. E aí que cai que o Cunieri fala a questão do roteiro. Porque você precisa de um roteiro, de um roteirista que consiga condensar tudo, escrevendo de uma forma da hora e consiga prender a atenção do que tá assistindo. Porque novela você coloca na televisão e fica lá. Então quer dizer, viu? É por isso que eu digo, que eu concordo com ele, porque faltam roteiristas, roteiristas, falam assim, não, nós vamos botar esse roteiro aqui. Então, a gente tem Artistas bons, diretores bons, estrutura a gente estrutura tem. que tem, não veio falar pra mim que não tem, Imagina, a Globo, filmando em 4K, não tem? entendeu? Você tá entendendo? É verdade, se você parar pra pensar, né? Mas é que a gente tava falando aqui desde o começo. Quase todo filme que a gente pega pra ver tem críticas. Tem crítica social. Eu acho que se eles tentarem partir pra um negócio assim, que nem a gente tá falando assim, puro entretenimento, com os artistas bons, com os diretores bons que a gente tem, e tentar encher com um enredo bom, com um roteiro bom, cara, o Brasil tem chance. Vocês falaram, porque nós não temos o nosso Avengers, é o Vingadores. Tem. Nós não temos o nosso Tem, Avengers. carreta furacão. Siga em frente. Olha para o lado. Eu acho que o maior Eu vi o Fofão dando mortal, cara. o maior herói, na
na verdade não é o herói, a maior heroína dos quadrinhos brasileiros é a Mônica. E a Mônica é muito infantil pra você fazer alguma coisa. Tentaram, né? Vieram com a Mônica jovem, Sim, sim. um de super-heróis também estava um tempo atrás aí, o mangá da Mônica. Eles tentaram tornar a coisa mais adolescente. Qualquer hora vamos vir com um podcast aí a respeito de mídias escritas. Falar sobre mangás, sobre magazines, revistas, essas coisas seria interessante também. O Gomes pode falar um pouco mais dos livros dele, né? Sim. Que é a nossa arte brasileira escrita. Então, basicamente, a gente é isso com relação. Eu acho que nem vocês estão falando aí. Eu acho que faltam mesmo uns roteiros legais. Tipo assim, por que não temos mais a novela Caminhos do Coração lá? Mutantes, Caminhos do Coração, era isso? Senhor! Você vê isso aí no YouTube agora. Como eles tinham coragem, como que um artista de nome, tinha artistas de nome lá, porque é mais ou menos assim, né? O artista sai do teatro, consegue ir para SBT, aí lá faz 2, 3 novelas com programa, a Globo puxa eles, né? Igual Kaique Brito, Stephanie Brito, aquele Gagliasso, tudo veio das Chiquititas, essa galera aí. Débora Falabella veio das Chiquititas. Um monte veio das Chiquititas. Aí vai pra Globo, aí dá algum pau na Globo, aí o cara vai pra Record fazer ou novela... É igual o que aconteceu com o Cássio Escapan, que fez o Castelo Rá-Tim-Bum. Ele ficou famoso pelo Nino. Todo mundo que, tipo, se ele passa lá em São Paulo, fala, é o Nino do Castelo Rá-Tim-Bum. Produções brasileiras tem isso também, ele acabou o Castelo Rá-Tim-Bum, ele foi pra Record. Ele fez acho que ele fez Os Caminhos do Coração, se não me engano. Ele fez uma novela bíblica que falava que ele pegou até sarna de uma roupa que ele usou lá na coisa. Puta, então, a Record é novela bíblica ou vem com essa... Cara, você pega esse Caminho do Coração... A novela bíblica por causa do bispo, né? Cara, mas a novela bíblica é mais bem feita do que esse Caminhos do Coração. Ou Poderes, eu sou a mulher largatixa. Tipo assim, você tá entendendo, caralho? Cara, tem milhões de poderes. E você vai ser a mulher rã, a mulher largatixa, o homem cubo de gelo. Fala, cubinho de gelo na ponta do dedo. Porra, tá faltando roteirista pra você criar uns poderes legais aí. Mas quando a gente fala das novelas brasileiras que vão pra fora, são as novelas da Globo, não são as novelas da Record. Não, sim, tipo Clone. Cara, Clone, você assistiu Clone? Eu acho que a maioria aqui assistiu Clone, cara. Era uma puta de uma novela, porque ele envolveu até ficção científica. É isso que falta, eu acho que nas novelas, você tá entendendo? Escravizaura, que era com a Lucélia Santos, foi a primeiríssima novela a ser exportada fora, tanto que a Lucélia Santos foi na China, ela foi assim reverenciada como se fosse uma Madonna, uma Lady Gaga. O pessoal na época da Copa da Rússia, eles fizeram uma matéria com um rapaz que morava na Rússia e ele era fã de novela brasileira. E ele disse que ele parava pra assistir. E tinha um personagem lá que ele gostava de uma das novelas, eu não vou lembrar o nome, porque de novela eu não entendo nada. Então, só quero fazer um comentário, que é o que eu acho, e o Nieri fala se eu tô pensando de errado. Você assistiu O Caminho das Índias? Assisti alguns trechos só. O Caminho das Índias começa com a Paz lá, Juliana Paz, né? Paz. Ela é apaixonada pelo Barruan, que Márcio é o Garcia. Márcio Garcia. O que acontece? O Márcio Garcia, ele era um Dalit lá. Ele é da... Tipo, existem castas lá. Mas então, o que acontece? Era uma paixão proibida com ela, que era de um tipo de... Ela tinha casta dela lá, não sei se era dos comerciantes, do que era a família dela, né? Aí, o amor proibido era entre o Dalit. Só que acontece, aí vem um Brahma, né? Os caras que é Brahma, que é tipo assim, a casta mais top. A casta mais top do bagulho. E aí o que acontece? Ela não gosta dele, mas vai ser forçada a casar com ele. Só que a população brasileira, o pessoal, eles intervêm na novela. É isso que eu quero que você fale se eu tô errado, porque é o meu pensamento. É claro que, pela ficção, com quem ela tem que ficar? Com o cara mais top... ou com o Dalit, para mostrar uma quebra de paradigma, uma quebra de ciclo, ela teria que, em teoria, ficar com ele. Pelo menos é o meu ponto de vista. A história rodou para que ela era a paixão proibida dela, que não sei o quê. Só que eu acho que as mulheres... porque o cara era um galã na época, né? Como é o nome dele? Bruno Lombardi? O Rodrigo Lombardi. Rodrigo Lombardi. Ele era o galã da época, ele virou o galã da época. Por essa influência, por ele ser um influencer, assim... Ou eu acho que o roteirista da novela mudou o final. Tipo assim, em vez dela ficar com ele, que era o Dalit, que era a paixão dela... Não, ela ficou com o cara que era o rico, que era já o top
Você tá entendendo? Você não teve a quebra de paradigma, nada. Você, resumindo, mostrou a perpetuação de um ciclo. Tipo assim, você falou assim, não, vamos quebrar o paradigma e juntar ela com o cara pobre. Ele não era pobre, ele era rico. Ele era filho adotivo de um cara rico, né? Vamos juntar ele com ela, para criar uma quebra, né, do sistema. Vamos quebrar o sistema. Aí a galera gostou do outro, por causa dele ser bonitão, assim, tal, você tá entendendo? E o roteirista da novela foi com as outras. Tipo assim, entendeu? Sabe, vai com as outras. Meu ponto de vista. Você acha que aconteceu isso, Nélio? Aqui eu não assisti muito bem essa novela. Mas o que você acha disso que eu falei? Assim, era pra ser uma história meio Romeu e Julieta. Exatamente, o amor proibido não, lá. Mas daí a Glória Pérez, ela, não sei o que, ou se foi imposição da Globo, fez com que ela colocasse o Rodrigo Lombardi como galã, ele sendo assim o herói depois. Tanto que parece que meu ponto de vista, assim, que vilanizaram o personagem do Márcio Garcia. Que sim, aí ele virou o vilão. Você tá entendendo? Assim, eu não acompanhei muito bem essa novela aí. Não sei como falar. Então... sobre essas produções. Como que é a história? Você não precisa ser formado em ator pra ser ator. Não tem que ter DRT pra atuar? Tem que ter DRT, mas tem alguns casos... Mas tem atores que não são atores que estão atuando? Mas eles isso tiram, eles tiram o DRT tem de uma outra Big maneira. Brother que tá... Então, eu concordo com você. Que existe, a gente sabe que existe. Tipo o Kaysar. O Kaysar é um clássico. Só que parece, porque na verdade você não sabe, mas por trás disso tem um monte de ator igual o Nieri que se forma e vem processar os caras. Você viu, mas como você tá trazendo o cara pra ser dublador? Porque nem o Whindersson Nunes. Será que ele tinha o DRT quando ele foi dublador na Era do Gelo? Ele fazia uma das águias lá. Você tá entendendo? Os caras, você pega a dublagem do... Você já assistiu aquele filme Enrolada? Como é que é o nome daquela princesa lá? É Enrolados, que o Luciano Huck dublou? Agora eu não lembro. Que tem a da Rapunzel. O cara tinha dublado inteiro o Senhor das Galáxias. Você sabe a voz do Senhor das Galáxias? Do Cisco, do Flash? Então, mas... É o mesmo, é o dublador. Não, mas deixa eu chamar, só quero terminar. Você pega, o cara tinha dublado inteiro o filme, aí chega um artista muito famoso, igual o Luciano Huck, e redublou todo o trabalho do cara, só pra colocar uma voz conhecida. Você tá entendendo? Uma voz de artista. Mas o cara recebeu pelo trabalho dele. Recebeu, mas é complicado. Não foi reconhecido. Você vai... O que você me disse? Se você fosse o pedreiro, eu falo pra você uma casa, no outro dia você volta e tem outra casa construída. Tipo assim, você construiu, eu fui lá e detonei. Eu vou ser sincero aqui. Não, se claro. me pagarem, porque eu me formei ator, tirei meu DRT e fiz meu trabalho de dublagem. Mas você esqueça que ele quer a fama também, né? É verdade isso, né? Eu acho que o ator quer a fama, porra. Eu acho. Será? O ator não quer a fama? Ó, eu recentemente vi um caso que a Ludmilla, cantora, ela vai ser convidada para fazer uma policial numa série da Globo. E teve uma atriz, acho que é a Samantha Schmutz, ela reclamou disso. Daí o pessoal detonou, ela falou, você não é cantora. Ela falou, eu sou cantora também, tenho DRT de cantora. Ela é cantora, a Samantha Schmutz é cantora, humorista, atriz, tudo. E saiu essa polêmica aí de não ator fazer filme. Tem muito não ator que faz filme e sai. O menino que fez o Pichote, por exemplo, ele não era um ator, só depois que ele começou fazer alguns trabalhos como ator que ele queria se alavancar, mas não deu certo. Mas o Pichote, eu falei, o filme foi um estouro fora do Brasil. Aí a gente tá conversando mais sobre viu, esse registro. minha opinião. Você concorda com esse registro? Eu vou dar minha opinião. Minha opinião, Gomes. Eu acho assim, o cara que é ator, ele tem que ter o amor pela atuação. O escritor, ele tem o paixão por escrever. Sim. Certo? Isso é um certo protecionismo. A gente tem que falar sobre os registros. Mas... Você concorda que as profissões têm um registro? Por exemplo, assim, eu tenho um conhecido que ele passou na faculdade... Mas não adianta. Eu tenho que colocar a voz conhecida no negócio pro negócio divulgar, velho. É uma forma de marketing. Não tem o que fazer. É uma forma de marketing. Vai ser, porra. Mas eu tô querendo dizer pra que existe isso, X. Eu tô falando do registro. Por que existe esse registro de DRT? É um tipo de um protecionismo. Pra você fazer pra não vir qualquer cantor... qualquer pessoa que fique famosa de uma hora pra outra pra vir arrancar o trabalho dos caras. Se tem o Luciano Huck fazendo lá sem DRT, então vamos rasgar o DRT. Por que precisa do DRT então? Então, aí eu não entendo, sendo sincero. Não, como que pessoas nesse ponto, eu concordo com o Xisto. Agora, por que eles chamam o Luciano Huck? Porque o Luciano Huck vai alavancar é isso que eu tava a história. Também concordo. Mas aí entra a história do cara que fez todo o trabalho e esperava ser reconhecido pelo trabalho que fez. É isso que eu quero chegar. Por Não quê? importa o dinheiro. Porque
Lembre-se que tem gente que trabalha de Se graça, você né? fez alguma coisa, você quer ser reconhecido pelo que você fez, né? Você não Quer mostrar, fazer pelo menos alguma mostrar pra coisa- alguém. Mostrar pra alguém. É tipo, lembra quando o Traquinas ia lá e fechava o chamado da gente? Lá no laboratório? Você fazia tudo, ele chegava lá e fechava o chamado, o nome dele? O Traquinas, é a mesma né? coisa. Aham. É o Traquinas, é. Tem outro Traquinas. Tem outro Traquinas que faz a mesma coisa. Então, Considerações finais, Nieri, sobre as artes brasileiras, você como nosso artista Eu tô gabaritado. vendo que tá crescendo essa produção brasileira, assim, de streaming, TV, tudo, várias mídias, tá um crescimento legal, tá um reconhecimento Eu acho legal. que mais no streaming, né? É, mais streaming, tá um reconhecimento legal, 3% tá reconhecido fora do Brasil. O pessoal gosta muito de 3% fora do Brasil, até mais que aqui. E é isso, como falei, a produção tá criando. Agora vamos ver depois, pós-pandemia, o que vai acontecer. Que tá, Considerações, Gomes? os canais fechados estão fazendo produções nacionais. Isso é bom. A HBO fez, tá fazendo e acho que vai continuar fazendo. A TNT lançou algumas coisas também e parece que tem algo para estrear por esses dias. Então isso é legal. Os canais eles estão percebendo que dá para fazer a produção nacional e estão fazendo. Mais opção para a gente assistir. Xistão, considerações finais aí, Xistão? Eu acho que a gente precisa de roteirista, precisa de mais roteiristas surgindo, novos talentos surgindo. Pessoas aí com roteiristas para cinema, eu quero dizer. Não dá pra trazer um gabaritado de fora e fazer uma produção brasileira com um roteirista de fora? Ou você quer uma produção 100% Então, mas daí- nacional? Não, mas aí, e pra pagar o cara, como é que faz? Com royalties do filme, sei lá, alguma coisa assim. É caro demais, tinha que ter talento nacional. Que daí é satisfatório você saber que o negócio foi 100% nacional, sabe? É satisfatório. Essa é a minha opinião. E você, Fih? Minhas considerações são as seguintes. Eu acho que tem bastante produções boas, muito boas. Tanto com seriados, quanto com filmes, né? Música, tudo mídia impressa, né? A gente tem talentos aí sempre surgindo. Mas é entretenimento pelo entretenimento. Eu acho que tem que tentar fazer filmes e seriados sem o motivo da lacração, só pelo entretenimento puro entretenimento. Fala assim, não, vamos fazer o bagulho aqui pra galera sentar no sofá e curtir uma tarde. Você tá entendendo? Tá faltando isso. Sem daí. pensar em situações, pensar. sem reflexão. É igual você falou, quando você falou que eu trouxe uma situação perto e você não quer saber dessa situação. É a mesma coisa que a gente Sim, Você sim. tá vendo como exemplo? É isso mesmo, é isso clássico. Eu não quero saber da minha realidade, eu quero saber do Star Trek, você tá entendendo? Eu quero saber uma realidade que não vai acontecer, ou que está muito distante. Entretenimento, basicamente. Entretenimento por puro entretenimento. Você tá entendendo? Basicamente isso que eu acho que falta nas produções nesse momento. Tem produções boas saindo, com certeza, mas eu acho que tem que tentar diminuir um pouquinho as críticas sociais, que está muito forte nesse momento, pelo que meu ponto de vista, né? Na sua modesta opinião. Na minha modesta opinião. É isso aí. Mas então a gente vai encerrando. Estamos encerrando, né? Nosso podcast aqui. E Agradecer a presença do Nieri e do Dan Gomes. Eu que agradeço. agradecendo vocês aí, espero Valeu. que vocês possam participar em tantos Obrigado pelo outros. convite Eu e agradeço. espero a próxima oportunidade. Com certeza, haverá sempre próximas oportunidades para todos aí que você está Obrigado. participando. E uma frase aí vai ficar, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não, mas você tem que terminar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aí, sim. Valeu. Aproveitando para a gente divulgar nossas redes sociais, nossos contatos, tem o @podchatbr no Instagram e no Twitter. Você encontra também no Facebook por podchatbr. Tem o canal no YouTube, pode procurar por Podchat. Tem o site podchat.com.br, onde os episódios são publicados. Quem quiser estar fazendo parceria com o Podchat, é só entrar em contato através do e-mail podchatbr@gmail.com.